é um trabalho difícil esse do Tribunal Superior Eleitoral nos dias de hoje, né? Porque você combater, a gente está vendo aí um esforço gigantesco aí do próprio Alexandre de Moraes e todos vocês com esse objetivo de minimizar essa praga que são as fake news, né? Sim. Nessa nossa pequena conversa aqui, eu citei várias já, as pessoas dizendo que a Jovem Pan foi censurada, ou que o Roberto Jefferson foi preso porque ele emitiu uma opinião. Essas coisas se espalham com uma velocidade que a lei, a justiça, não tem a mesma velocidade para conseguir conter. Eu queria saber qual é a avaliação da senhora sobre essa questão, se é possível, se vocês enxergam alguma maneira de combater efetivamente com mais sucesso a praga das fake news, da desinformação. Eu enxergo, e eu acho que, inclusive, o tribunal tomou uma medida muito interessante que foi a expedição dessa nova resolução. Ela vem ali para agilizar mesmo o cumprimento daquilo que já estava sendo cumprido. Mas tem uma coisa que eu acho que é super importante, Aldrin, que quase nunca entra quando a gente discute esses temas, que é a responsabilidade das plataformas. Porque quando a gente está falando que tem desinformação, que circula desinformação e que a gente precisa preservar a liberdade de expressão, tem alguém que é o meio, que é a esfera pública onde os debates acontecem. E esses alguém são as plataformas, sejam as plataformas de mensageria, sejam as redes sociais. E essas têm uma responsabilidade que a gente vê muito mal cumprida, muito relaxada esse ano. Assim, foi um fenômeno interessante. A gente teve no primeiro turno toda aquela discussão da assinatura dos termos de cooperação, o Telegram conversando pela primeira vez com o país, né, sentando para falar. Então teve ali uma esticada de corda. Como o primeiro turno, do ponto de vista de desinformação, ele não foi tão impactante como tem sido o segundo, parece que teve um afrouxamento, um relaxamento disso. E no segundo turno, a gente viu já de domingo para segundo, o negócio já foi aquele horror. E a gente não teve essa mesma resposta ágil das plataformas. Mesmo ontem, e mesmo com relação a essa questão do como você remove esse conteúdo, é muito difícil se você não tem a colaboração delas. E acho que é isso um pouco que a justiça tentou fazer. Porque o que acontece? Para quem ainda não acompanhou um processo de combate à desinformação na justiça eleitoral. Você, campanha, vê que tem uma narrativa de desinformação acontecendo contra você. Você pega aquilo, pega os links daquelas postagens que muitas vezes estão em grandes canais, mas por vezes estão no perfil de pessoas. Você junta tudo aquilo, lembrando que você tem a dificuldade que o que está na mensageria, no WhatsApp, no Telegram é muito mais complicado, mas você junta tudo aquilo, faz uma ação pedindo que aquele conteúdo seja removido da internet, para que você minimize a viralização, a circulação daquela informação. Isso é um tipo de ação. Por vezes, você acredita que aquela narrativa merece a sua resposta, que você tem que vir e falar a sua resposta. Então, você pede, além de remover, que você possa responder sobre aquilo, que é quando você pede o direito de resposta. Quando você vai remover, você indica os links, aquelas URLs, aquele negocinho que tem em cima, quando você entra em qualquer site. Só que a plataforma, se a decisão judicial for, né, boa para você, ela remove aqueles links. E a gente já viu que a forma pela qual a desinformação se estrutura no Brasil é o quê? Quando sai, é tipo hidra, né? Você corta uma cabeça e surgem cinco. Então, quando aquilo sai, quando vem para a imprensa que aquilo está saindo, você tem uma profusão, aquilo cresce. Então, é muito difícil, porque você teria como campanha que entrar de novo com uma outra ação, pedindo novamente aqueles links. O que a resolução fez? A resolução diz que se já tem uma decisão colegiada sobre aquilo, você só precisa indicar e a plataforma vai tirar direto. E aí, isso é uma mudança de qualidade, se bem cumprido pelas plataformas, porque você consegue diminuir a viralização bastante e você consegue minimizar o impacto daquela narrativa. E uma coisa super importante é que Desculpa, a gente só vai.
As plataformas devem ter adorado isso, né, doutora? Na verdade, elas odiaram. É claro, né? Por quê? Por quê, né? Por que será, né, Aldrin? Por que que Podemos elas, falar? Por quê? por que que elas odiaram? Primeiro porque existia uma compreensão no Brasil que o Marco Civil da Internet, uma compreensão, não é o que está escrito no Marco Civil, de que você só poderia remover aquilo que estava indicado no link. Só que as plataformas, elas têm tecnologia suficiente para remover de forma ativa. Então, se eu sei qual é o conteúdo, eu consigo remover de forma ativa, ou pelo menos impedir que seja postado. Se não fosse assim, eu não conseguiria, por exemplo, ter uma garantia de direitos autorais, de combate ao crime tão efetiva como a gente tem, combate à pedofilia e tudo mais. E cê, né, quando a gente vai ver, por exemplo, o YouTube, você não consegue subir um vídeo se ele tem uma música que tem direito autoral. Não sobe. Então, assim, por que não sobe? Porque existe tecnologia disponível para deixar aquele conteúdo não subir. A desinformação, ela precisa que as plataformas se empenhem e desenvolvam mais a sua tecnologia para lidar com isso. Por que as plataformas não querem? Porque é caro, porque é ruim, porque elas não querem estar submetidas às ordens judiciais. E o que aconteceu no Brasil, Aldo, vai ter repercussões internacionais. Porque as outras eleições, os outros países também querem ter o mínimo de domínio sobre aquilo que eles podem dizer para as plataformas e elas precisam remover. Então, a contrariedade delas toda está nessa abertura que existiu aqui. Mas não é só uma questão de vocês estarem dando mais trabalho para as plataformas. Na verdade, há muito conteúdo desinformativo que é pago, que são impulsionados pelos seus autores, né? Ou aos grupos de interesse. E essa grana vai deixar de entrar para as plataformas. É evidente que elas devem ter odiado essa medida, né? Não é à toa, né? Agora eu vou especular um pouco aqui como jornalista com alguma experiência. Não é à toa que o Alexandre de Moraes foi parar no New York Times, porque essas plataformas são todas o quê? São gringas, ficam lá fora, e isso está incomodando, porque, claro, vai dar trabalho, vai entrar menos dinheiro, então é preciso, a gente precisa ficar bastante esperto com isso, porque o jogo é pesado. Por isso foi tão relevante a questão da desmonetização. Ainda que o Brasil Paralelo não seja monetizado, mas discutir a desmonetização, Alden, é fundamental, porque tem muita gente realmente lucrando com a desinformação. Sim, Às vezes a gente acha que desinformação é só porque é o tiozão do Zap, é porque as pessoas acreditam em qualquer coisa. Se fosse assim, estava tão fácil. É um fenômeno muito mais complexo. E eu coloco um outro fenômeno que nós precisamos combater e que eu acho que é um desafio, que é a radicalização. A desinformação ela só tem ganhado é, tanto peso no convencimento das pessoas porque tem um nível de radicalização que não deixa você ouvir o outro, que não deixa você raciocinar. É só aquele retroalimentar de narrativas muito loucas. Mas do ponto de vista da justiça, eu acho que o que pode ser feito? Pressionar mais as plataformas, e tem ferramentas judiciais, jurídicas, constitucionais para isso, ter agilidade nas decisões judiciais. O que aconteceu mais no segundo turno, no primeiro foi muito mais, né, devagar. E você conseguir ter profissionais que realmente entendam o que está acontecendo no jornalismo, na imprensa de uma maneira geral, mas também no judiciário, também entre os advogados, a gente vê que todo mundo tem um pouco de dificuldade nessa compreensão do mundo digital. E aí, para finalizar, eu te digo uma coisa: a Jovem Pan, as pesquisas que subsidiam as ações contra a Jovem Pan, não essas que ela perdeu, não são as únicas que existem, demonstram que ela tem recebido um benefício muito grande de recomendação por parte do próprio YouTube. Então, a gente precisa ficar atento a isso. O próprio YouTube tem que se explicar sistema de recomendação privilegiando um conteúdo, seja da Jovem Pan ou qualquer outro conteúdo, funciona como impulsionamento de conteúdo. Impulsionamento de conteúdo não pode ser feito pelo YouTube, só pode ser feito pelas campanhas. Então, acho que isso a gente precisa pesar e conseguir realmente falar mais. a impressão que dá é que é uma parceria, né? É uma parceria, uma sociedade, talvez, em É termos. negócio, né? Muito lucrativo. Pois é.
Realmente é um ponto a ser observado. E essa questão de muita gente ter ganho dinheiro, estar ganhando dinheiro com a desinformação. É algo que a gente notou com muita força na época da pandemia. Muita gente ganhou dinheiro com milhões de visualizações em conteúdos que recomendavam a pessoa não se vacinar, conteúdos que pregavam que cloroquina funcionava. Sim. Enfim, muita gente ganhando dinheiro, ganhou dinheiro com isso. Agora, nas campanhas eleitorais, a gente vê esse mesmo método sendo aplicado e muita gente faturando com a desinformação.